Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que sempre tem como um objetivo o cuidado da alma, trazendo para nós uma imunidade, fortalecendo essa imunidade e trazendo uma imunização sobre todo o nosso corpo, alma e espírito, nos fortalecendo e nos preparando para o dia que vivemos, o dia de hoje. Então, se esse é o dia que o Senhor fez, nós queremos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Esta semana nós temos trabalhado uma temática que é a temática pós-pandemia, a igreja pós-pandemia. O que espera-se da igreja, o que Deus espera da igreja e o que nós, como igreja, líderes, nós podemos estar fazendo, nós como igreja, o que nós podemos estar fazendo para nos preparar para este período depois. E a maneira que nós temos para nos preparar para este período depois é justamente tendo um conhecimento dos estudos, o conhecimento do momento, o conhecimento também daquilo que nos espera lá no futuro. Então, quando eu estou preparado para aquilo que vem, logo estou me fortalecendo no Senhor. Se eu conheço aquilo que vai acontecer depois, vou receber imunidade, porque eu não vou ficar surpreso com os fatos e os acontecimentos que vêm depois, que foi o que aconteceu e tem acontecido com a nossa geração, que nós estamos aí abismados com tudo isso que está acontecendo, outros cristãos estão apavorados, outros o medo tomou conta da sua alma, porque de repente não eram muito de ler a palavra de Deus e estavam muito mais preocupados com a questão alma. E eu volto a falar sempre mais uma vez que a alma é o lugar da sede das minhas emoções e é lá que eu faço as minhas escolhas. É na alma que eu vou tomar a minha decisão. Então, se é na alma que eu vou tomar a minha decisão, a alma precisa estar submetida à ação do Espírito na minha vida para que essas decisões sejam decisões que venham glorificar o nome do Senhor. Vou repetir. A minha alma precisa estar submissa à ação do Espírito Santo na minha vida. Se a alma não estiver submissa à ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou tomar decisões baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto. Se a minha alma está submetida ao Espírito, a minha alma vai tomar decisões baseadas naquilo que o Espírito, fortalecido no Senhor, conhecendo a palavra, vai estar me direcionando. Eu acho que dá para a gente já, nessa boa introdução, começar justamente isso. Mas temos aí 2 minutinhos aí. A Eliane já está mandando aqui que lá em Francisco Morato está 23 graus. Já está ganhando de nós. Aqui em Tatuí nós estamos com 22 graus. À medida que você puder aí, vai nos posicionando como está a temperatura na tua cidade, para sabermos aí como que anda o nosso estado de São Paulo, que hoje aparentemente parece estar tudo muito quente, graças a Deus, né? Já estou aqui na companhia do meu Café com Coragem, Botucatu, 19 graus, para lá está mais friozinho, Mão de Jair, Paz do Senhor, Pax Savoy, bem-vindos, bem-vindo, Paz do Senhor, meus irmãos, todos muito bem-vindos para essa temática de hoje. O surgimento é da organização da estrutura do mal, com o surgimento hoje do falso profeta, ou seja, a segunda besta, e a organização da ordem mundial. Preparou já aí o seu café? Pastor Samuel Targino, forte abraço, Deus abençoe, meu amigo, esse é um parceiraço, gente boa demais,
mais conhecido como o Bico. Pastor Samuel, mais conhecido como o Bico. Ó, e hoje o Parque Savoy tá aí, Pastor Samuel, tá vendo? Olha, de lá e para lá, ou saiu de lá para o mundo, né? Para Jundiaí. Pai Senhor, bom dia a todos aí, como é que anda a temperatura? Então, desde o início dos nossos trabalhos aqui, a nossa ideia sempre foi de trabalhar muito bem a nossa questão da alma. Porque se a alma é a sede das minhas emoções, se é na alma que eu tomo as minhas decisões e as minhas escolhas, eu preciso saber quem eu sou, alma, como vou decidir, alma. Olha, bom dia, a Diná está informando que lá em Arequipa está 12 graus, então tá friozinho então aí, Diná. Maravilha, hein? Ai, uau. 12 graus aqui, todo mundo já estaria batendo o dente. Bom dia, Lídia, bom dia. Bom dia, Lígia, que tá para ganhar aí, daqui a pouco vai chegar o Bernardo, né? Bom dia, dá um café com leite pro Bernardo já também, Lígia. Isso, café quentinho. Você viu aqui, Pastor Samuel, aqui é a xícara do Super Pai. Aí, ó, pelo menos meus filhos gostou aí, tá vendo? Que chique, chique, chique. Muito bem, queridos. E também como é uma temática onde nem todo mundo também domina muito o assunto, que não é muito trazida em estudo nas igrejas, ainda que eu entendo que pós-pandemia vai ser muito importante para a gente, e depois você vai saber por quê, trazer um conhecimento para o nosso povo, para o nosso público, para que depois eles tenham esse conhecimento, saber como funciona para nós estarmos preparados para o período pós-pandemia e prepararmos as gerações que vêm depois, por causa desse caos que nós estamos enfrentando hoje. Então, o 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, nós vamos fazer menção de alguns textos hoje para a ampliação da nossa visão e entendemos muito bem uma visão dos últimos tempos, da escatologia. Tem muitos irmãos também que falam assim, eu não gosto muito de estudar o Apocalipse porque traz terror. E eu digo que o Apocalipse ele é a carta de grande amor do tratado de um pai para com seus filhos. Porque o Apocalipse me revela o coração de Deus, me revela o futuro daquilo que Deus está fazendo, e o Apocalipse me traz uma segurança, me traz uma firmeza e acalma então o meu espírito, e acalma a minha alma e acalma também o meu corpo, ok? Mas nós vamos falar hoje dessa nova ordem mundial. Se eu quero falar dessa nova ordem mundial, é lógico que antes de eu falar da nova ordem mundial, você precisa ter a compreensão do que é a ordem mundial hoje. O que é uma ordem mundial? O que é a ordem mundial? A ordem mundial hoje funciona o seguinte: cada nação individualmente é responsável por si. Cada nação tem o seu próprio destino, cada nação tem o seu presidente, cada nação dita as suas normas e as suas regras, cada nação tem as suas escolhas. A nova ordem mundial vai haver um líder, e esse líder vai trazer as normas e as direções para as outras nações. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse processo agora. Pastor Samuel Quintana, bom dia, que bom estarmos juntos aqui nesta manhã. Mas essa nova ordem mundial, ela traz um mentor, uma pessoa que dá uma direção, uma pessoa que fala o que deve ser feito ou não. Por isso que a nossa realidade, ela vive um ensaio para aquilo que vai acontecer depois na formação da nova ordem mundial. Eu não sou leviano,
e nem menino para dizer que isso vai acontecer já na pós-pandemia, mas também não vou dizer que pode não acontecer. Pode ser que aconteça, mas quero acreditar mais ainda que isso é um preparo para algo que vai acontecer lá na frente. Com essa pandemia, eles puderam já pelo menos ter um ensaio. Por quê? Porque o ministério, ou o mistério da iniquidade que está hoje trabalhando, está preparando o terreno para o anticristo. Aliás, existe o anticristo, que vai emergir das nações, que nós vimos na questão das aulas passadas, e nós vamos ver hoje aqui o surgimento da outra besta. A primeira besta surgiu lá, que vai emergir das nações, dos mares, e agora então esse que está emergindo da terra. E quando essa besta vai emergir da terra, a terra, se lá o mar é as nações, a terra então tem tudo a ver com Israel. Então a besta vai emergir, por quê? Porque é Israel que está aguardando o Messias. É Israel que está aguardando o Salvador do mundo. É em Israel que vem essa ideia. Então logo o anticristo, a segunda besta, precisa ser de Israel. Os dupla nacionalidade, estar em uma outra nação, mas a descendência dele precisa ser de judeu. E é dele que nós vamos falar nessa noite, porque ele vai ser um dos ajudadores na construção da nova ordem e de colocar um mentor para que esse mentor possa então organizar todo o sistema que nós estamos vivendo hoje e essa pessoa ter uma influência em todo o grupo, em todo o mundo. Então, ordem antiga, cada nação é responsável por si. Ordem mundial, uma única pessoa vai ser o controlador de tudo e vai ditar as suas regras e as suas normas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses, você pode ir anotando, porque depois eu quero que você leia, pega uma canetinha aí, corre, dá um jeito, pega uma canetinha, anota, depois você lê com calma na tua casa. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar a pergunta aí, que depois eu vou te responder também no particular. Você pode mandar a sua pergunta e a sua dúvida, e depois eu faço questão também de responder cada um individualmente. Não saia com dúvida da nossa live. Diz assim o capítulo 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sinais, prodígios de mentira. O que vai diferir um do outro? A palavra. Então, a palavra que vai diferenciar. Se o cristão não conhece a palavra, quando acontecer os sinais, então logo que acontecer os sinais, ele já vai ficar de boca aberta com as coisas. Mas enfim, Paulo está dizendo que é o seguinte, a estrutura do mal já opera. Tudo aquilo que está acontecendo hoje, meus irmãos, já é um plano de uma organização global para a preparação do anticristo. Os meios de comunicação, as redes de comunicação, as TVs que hoje nós temos, vários jornais que hoje nós temos, todos eles trabalham para a organização do anticristo, para uma mentalidade única e para formar opinião. Então, essa é a estratégia, não falo estratégia porque já está em prática há muito tempo, quando Paulo fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então, ou seja, toda essa estrutura está sendo montada.
quando ele está falando dessa estrutura já estar funcionando, ele também diz que agora só existe um que o detém, até que ele seja colocado fora. Quando ele fala que só existe um que detém, nós, os estudiosos, ou a boa parte deles, porque também existem outras linhas de pensamento, vão dizer que o que está detendo hoje o surgimento dele, do anticristo, realmente é a igreja. A igreja é que ainda detém a manifestação do anticristo. E depois que o Espírito Santo for tirado dessa terra, então sim ele será revelado. Então tudo aquilo que a gente vê hoje está convergindo para este pensamento. Na OMS já foi dito que era necessário que houvesse um líder para a organização de tudo isso, com pensamento diferente. E quem sabe o próximo líder a ser erguido lá, pelo aquilo que a gente tem acompanhado os estudos, me parece que a ideia é trocar aqueles que tem lá e colocar um outro, que já vai ter um pouco mais de confiabilidade, mas esses que estão lá hoje já trabalharam um pouco mais e já tentaram invadir as outras nações, e vocês acompanharam muito bem isso. Nós vamos fazer da maneira que a ciência está ensinando, da maneira que a OMS está ensinando, debaixo daquilo que ele está fazendo. Todos acompanharam isso lá? Todos viram isso? Em cada reportagem, as TVs mostraram isso para nós, a OMS, a OMS, a OMS. Então, seja, eles estavam ditando aquilo que as nações deveriam fazer. E, na verdade, me parece que eles estavam uma grande bagunça, porque nem eles sabem o que cada um deveria fazer. Mas o fato é que várias nações foram obedecendo aquilo que eles fizeram, e outras nações nem deram ouvido para eles. Outras nações nem se preocuparam com eles, seguiram aquilo que de repente acharam mais interessante, mas eles queriam trazer uma direção única, uma maneira única, uma forma única de trabalhar em nações ainda que diferentes, em estruturas ainda diferentes. Então foi tudo um ensaio para uma preparação do anticristo, porque ele vai querer controlar todo o sistema. Então tudo aquilo que nós vimos hoje é uma preparação. Creio eu também que o anticristo vai surgir em um momento de caos. O anticristo vai ser a resposta para o momento de caos e para o momento de dificuldade. O anticristo vai surgir em um grande momento de necessidade. E se aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, que esse ministério então já trabalha, então todo o cenário que nós estamos inseridos faz parte de uma preparação para a chegada desse anticristo, para que ele possa então tranquilamente chegar ali, disseminar o seu pensamento, e todo mundo vai fazer, até chegar na questão da marca, que aí temática para amanhã, da questão da marca da besta, daquilo que estão falando hoje, de implantação do chip, onde já tem um monte de cristão dizendo que não vai implantar o chip, que não vai fazer e tal. Mas enfim, amanhã falaremos disso. Toda essa estrutura ela já é patrocinada. Existem grandes empresas, grandes estruturas que patrocinam isso. E existe o clero de baixo, que aí esses daí são fomentados por aquilo que eles querem. Os de cima bancam e eles vão fomentando esse desejo no coração humano. Adiantando de amanhã a nossa aula, quando fala do 666, da marca da besta, sendo o número do seu nome 666, vai dizer que, por que 666? Porque, na verdade, é o homem querendo ser Deus, ou o homem se igualando igual a Deus. 666, nunca vai ser 7. 7 é o número do Criador.
7 é o número de Deus. Então, 666, o homem se esforçando para ser Deus. É mais ou menos igual aquelas divisões que dá 4, 3, 3, 3, 3, 3, mas nunca vai dar o 5. É mais ou menos isso. Mas por trás há uma estrutura que patrocina, porque qual é o maior objetivo da alma humana? É poder. Então essa turma manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro para alimentar o poder. Existe um radar nesse sistema que ele fica captando os líderes das nações e vê qual é aquele que tem sentimento e desejo e ganância de poder. E sem ele saber, ele vai ser patrocinado por uma estrutura, mas não conhecendo toda essa estrutura. E a partir deste momento, então, começam a injetar dinheiro nele para que ele trabalhe para ele sem saber, mas ele vai estar recebendo dinheiro para ele. Toda essa estrutura visa uma organização da qual nós fazemos parte e da qual ele também vai nos acompanhar. E nós, e eu e você, nós estamos inseridos dentro desse contexto. E eu te falo por quê. Por que você hoje está sendo vigiado? Qual é a maneira que o Estado de São Paulo fez para poder saber em relação à movimentação das pessoas, de aglomeração, de ficar em casa? Hashtag fica em casa. Qual foi a avaliação? Foi através do quê? Exatamente, através do seu celular. Quando ele disse aquilo, na verdade era um adendo da ação dessa estrutura que vai visar o anticristo controlar todo mundo. Ele vai saber depois aonde perseguir. Ele vai saber, ele sabe do teu gosto, ele sabe da tua vida, através das tuas fotos, através da tua postagem. Através da tua postagem ele sabe o que você pensa, ele sabe os lugares que você frequenta. Ele vai saber tudo porque no teu celular, no chip que você tem aí no seu celular, ele pode te acompanhar. Ele sabe de tudo da tua vida. No teu celular existem as senhas dos bancos. No seu celular tem tudo aquilo que ele precisa para poder controlar a sua vida e saber aonde você está. Mas para nós o celular é um momento de expressão de alegria da alma, porque nós tiramos aquelas fotos legais, nós postamos aquilo que de repente a gente nem acredita, mas a gente coloca. A gente vai expressar no celular, nas redes sociais, apenas os momentos de grande alegria, alma, satisfação própria, ego. Opa, é nós e estamos juntos dentro dessa estrutura. Então, o espírito do anticristo trabalha para fomentar uma estrutura, dá a eles recurso para que essa pessoa trabalhe para eles e aponte para eles. Então, quando a gente vê grandes estruturas tentando romper com a OMS, já há um grande levante, porque quer romper com uma estrutura e quer a independência. Mas a grande maioria não quer isso. E eu não estou falando que é a OMS, ainda que direcione bem, mas eu estou falando que todos vão ir contra o pensamento daquela pessoa. Todos. E todo pensamento da ONU, que é uma estrutura maior e da onde a gente entende que vai sair a primeira besta, que vai ser dali que vai sair esse grande líder, essa segunda besta, então, ela tem como uma grande função direcionar as coisas para essa segunda besta, para a primeira besta, para que ela possa receber adoração. Agora, muitos de nós, eu quero que você pense junto comigo aqui, porque pessoal, muitos têm falado para mim, pastor, quando vier implantar o chip, eu não vou aceitar. É muito comum nós fazermos isso hoje, e falarmos isso, verdade. Então eu quero que você pense na introdução de um cenário caótico como foi esse, qual foi a ideia desse sistema do anticristo? Qual foi o projeto do sistema do anticristo? Foi qual?
de implantar o terror por conta dessa pandemia. Fique em casa. Foto de caixões de uma guerra lá, mas colocaram como se fosse da pandemia. Fotos da Itália, corpos, pessoas morrendo, enterros em cova, tudo junto. Isso foi plantando que um terror. Foi o nosso não, mas o prefeito da cidade de São Paulo falando das covas, das urnas que ele tinha comprado. Isso vai causando um grande terror. Não saia na rua porque o vírus fica, parece que tem asa, ele fica no ar durante várias horas. Aliás, esse vírus foi ganhando força para trazer o terror aí de várias maneiras e várias facetas. Parece que esse vírus, então, até ficava esperando alguém sair na porta de casa para poder pegar. Mas foram dando várias ideias e tudo isso vem plantando um terror dentro do nosso coração. Ao ponto das pessoas ficarem com medo. Medo de saírem de casa. Então, realmente é plantar o terror. Então, tudo isso foi plantado um grande terror. E agora, muitas pessoas têm medo de sair na rua. E vão ficar espantadas, porque essa estrutura dessa nova ordem mundial já vai trabalhando até ver até onde as pessoas realmente aguentam ficar em casa. E de repente agora, com a abertura da flexibilização, ou tentando fazer uma abertura, a gente percebe que existem muitas pessoas que ainda têm medo de sair na rua porque não sentem segurança, tem medo de repente pegar um negócio. E aí de repente surge uma pessoa trazendo uma vacina. E essa vacina é a solução do mundo. E o anticristo então tem essa vacina. E você precisa tomar essa vacina. Você tomaria essa vacina ou você não tomaria essa vacina? Hoje. Se vem alguém dizendo assim, eu estou com a vacina para a solução do mundo, você tomaria ou não tomaria? Tomaria. Porque é dentro de um cenário do medo que ele vai trabalhar para montar a sua estrutura, para poder trazer a alma humana para perto dele, porque depois, a hora que for a ideia da religião única, o coração do homem já está tão derretido, já está tão preparado, que este homem então vai acabar aceitando facilmente. E depois eu vou explicar por que vai aceitar facilmente e vai ser para nós o antídoto para a nossa alma também. Essa mesma palavra marca, no grego, harakme, ela também tem como tradução tatuagem. E de repente a marca não seja o chip, temática de amanhã, mas adiantando. Talvez não seja o chip, talvez seja apenas uma única tatuagem. Porque pode ser que dentro da vacina já esteja alguma coisa sendo colocada dentro de você para o acompanhamento da sua vida. Tudo isso é um pensamento, mas para mostrar para você que quando fala assim, toda essa estrutura agora, vai ser o chip, pode ser que não, porque a coisa está muito fácil para ser um chip. E o anticristo vai fazer de tudo para que seja muito camuflado. Eu acho que dá para a gente poder, acho que dá para você entender um pouco mais de tudo isso que eu estou falando. Mas eu quero ler o texto com você para difundir essa ideia dessa nova ordem mundial, porque, como eu falei, o judeu está esperando um Messias, está esperando um Cristo. Então é necessário que a salvação e o Messias surjam de lá. Então, em Apocalipse capítulo de número 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, no versículo 1 nós falamos da besta que emergiu da terra, ou do mar. Agora, essa outra besta ela vai emergir da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faça descer a terra diante dos homens. Eu quero te chamar a atenção para essa besta que emerge da terra. Os sinais que ela faz é o mesmo sinal de Elias. E lembra que foi um dos pedidos dos discípulos, porque para eles está muito claro que o Cristo, o Salvador de Israel, ele vai vir com uma grande autoridade que vai fazer até fogo do céu cair, e é nessa passagem faz a citação. Então, quando Jerusalém, quando Israel vê que esse profeta, que agora é o Messias dele, desce e faz cair fogo do céu, todos eles vão olhar e vão falar assim, esse é o Cristo. E esse Cristo, e esse Messias, então ele vai apontar para quem? Para a primeira besta. E vai falar para assim, olha, vamos adorar, porque isso aí realmente é o Deus encarnado. Essa segunda besta, que é o Messias de Jerusalém, que é o Messias de Israel, tão esperado, ele vai apontar para a primeira besta. E essa primeira besta vai ser ferida e depois ela vai ressuscitar. Então eles vão ficar admirados da ressurreição da primeira. E então vai ser objeto de adoração em Jerusalém. E eles então vão fazer um pacto e uma aliança com eles. Jerusalém, Israel vai fazer um pacto porque ele vai trazer ali a paz. Ele vai fazer com que a paz reine no mundo. Ele vai fazer com que haja paz entre árabes e judeus. Ele vai fazer com que aquilo que é o sonho, o desejo dos judeus possa acontecer. Ele vai realizar vai montar toda essa estrutura que já está sendo organizada. Para quê? Para que todos possam se tornar um. E então, juntamente com esse líder religioso, com o líder político, eles então vão estabelecer agora uma única ordem. Uma ordem única. Essa nova ordem mundial, onde todos terão apenas uma única religião. Todos devem adorar a primeira besta, aquela que foi ferida de morte, mas que ressuscitou e ela está viva. Este é o cenário, aquele que salvou o mundo inteiro. Agora ele vai ser objeto de adoração, e o texto que nós lemos do versículo 12 diz que para adorar a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, ou seja, ele vai ser um objeto de grande assombro. A alma humana vai olhar os sinais, os prodígios e as maravilhas e vai falar, uau, esse é o cara. No mundo onde nós, seres humanos, estamos buscando e com necessidade dos grandes heróis. Verdade ou não é verdade, queridos? Estamos buscando aí os grandes heróis. Sérgio Moro, Ayrton Senna, Bolsonaro. Grandes heróis, grandes personagens. Pessoas que podem defender a minha ideia. Pessoas que vão buscar aquilo que eu acho realmente e defendo. Eu estou falando deles, mas poderíamos falar do Lula, poderíamos falar desses outros movimentos. Poderíamos falar de jogadores de futebol, Ronaldinho, Fenômeno, ou Neymar. Nós poderíamos falar dos campeões mundiais, poderíamos falar de jogadores de vôlei. Enfim, são vários, é só surgir grandes líderes que de repente nós os fazemos como ídolos. Ídolos por quê? Porque a nossa alma humana, o ser humano sempre está buscando uma liderança. Esse é o quadro e esse é o cenário do qual o anticristo vai chegar. Num quadro onde o anseio da alma humana está buscando então um salvador. Por isso que desde o início temos trabalhado a questão da alma. Por que os primeiros cristãos não tinham medo de enfrentar a arena?
Por que que os primeiros cristãos não tinham medo de morrer? Por isso que quando a gente olha lá na parte do Oriente Médio, aquela turma não teve medo de morrer. Para eles não... Para a nossa região aqui, América Latina, há todo um contexto de alma, a gente toma uma decisão, e Brasil então mais ainda, jeitinho brasileiro, mas para eles lá, decisão é decisão. Quando eles tomam uma decisão, eles fazem uma escolha, eles vão até o final. Para eles morrer por causa daquilo que eles defendem, é algo extremamente normal, porque eles acreditaram naquilo e eles defendem aquilo. É por isso que você vai ver que esse pessoal que são os homens bombas são lá, porque quando eles decidem, realmente eles decidem. Já os da América, seja do norte até aqui embaixo, somos muito baseados pelas emoções, aonde a alma fala muito mais do que em vários momentos a razão. Por isso que aqui é muito mais fácil da gente querer dar o jeitinho brasileiro ainda. Quando a gente fala que, olha, eu posso errar amanhã, ou negue Jesus amanhã, depois você pede perdão e reconcilia, para nós é o jeitinho brasileiro, para eles lá não existe isso. Até mesmo porque eles vão ler que Jesus disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu vou negar diante de Deus e dos meus santos anjos naquele dia. Eles levam muito a sério isso. De repente, os latinos, os emocionais, e nem tanto. Com tudo isso, essa nova ordem mundial sendo gerenciada pela primeira besta, pela segunda besta, vai unificar todos os povos, para que haja uma única religião e uma única adoração. E aqueles que não o fizerem, então, ponto. Então, 3 primeiros anos são marcados de extrema harmonia entre tudo, até chegar um momento em que o povo de Israel, o povo de lá, vai perceber que, na verdade, tudo aquilo que está sendo feito, toda essa estrutura que está sendo feito, não é aquilo que eles estavam esperando. E aí eles vão romper com o anticristo, vão romper com as duas bestas, e aí então vai surgir um grande movimento de perseguição global. Mas essa estrutura que nós estamos falando aqui, ela já está sendo trabalhada, ventilada, e você, meu irmão, você está sendo monitorado por esse sistema. Quando você posta tudo, eles estão só fazendo um grande mapeamento da sua vida. E aí, pastor? E agora? No seu status, eles vão perguntando tudo. Eles pedem para você colocar o seu perfil. Eles sabem tudo de você. Sabem onde nós estamos, porque colocamos as fotos com alegria, e se não fosse pelo GPS, ele vai saber aonde você está reunido. Essa é a nova ordem mundial. Esse é o sistema de toda uma estrutura. Essa nova ordem mundial vai reger toda a estrutura da internet. Eles vão ter um arquivo de dados. Essa nova ordem mundial, em um determinado momento, vai desejar e vai trabalhar para que um grande número de pessoas morram, para que diminua a quantidade de pessoas que eles vão acompanhar. E Apocalipse vai dizer para nós que em alguns momentos vai morrer 1/3 da população, um grupo de população. Percebe essa estrutura da qual nós estamos inseridos? Essa é a organização para uma nova ordem mundial. Isso não é falado nas igrejas, isso não é estudado nas igrejas, isso ninguém fala. E qual é o grande desafio para nós como igreja, então, nesse período pós-pandemia? Só existe uma solução para todos nós. Só existe um único caminho. Só existe um diferencial e só existe algo da qual nós podemos hoje
tomar uma decisão na nossa alma e fazer daqui para frente. O que é então que nós podemos fazer? Eu quero ler junto com você também 2 outros textos que eu acho que são importantes para mim e para você. O primeiro texto está no livro do Apocalipse. Queridos, se houver alguma dúvida, alguma questão ou questionamento, por favor, depois você me mande a pergunta, porque essa é uma temática que, na verdade, nós deveríamos fazer esses encontros e classes uma vez por semana e ir diluindo isso daí em várias ideias e tirando pessoalmente as dúvidas que se tem. Mas enfim, quem sabe lá na frente, como eu tenho falado sempre, né, porque é um tema que eu gosto muito no final dos tempos, quem sabe a gente não faça isso já com pequenas doses, mas com debate, esclarecimento, pergunta e resposta também. Mas creio que a igreja precisa trabalhar muito para preparar a alma dos cristãos, preparar a alma da igreja para tudo aquilo que vai acontecer e abrir os nossos olhos. Vou falar, né? Tem uma irmã que falou, pastor, quando vier para implantar o chip aí, eu não vou implantar. Mesmo que colocar uma faca no teu pescoço, não vai fazer? Depende de como vai estar o estado da alma. Depende. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. E aliás, quem diz que é o chip, que é a marca da besta? Diz assim: agora veio a salvação e o poder, versículo 10, 11. Agora veio a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que os acusavam de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do seu testemunho, que deram, mesmo em face da morte, e não amaram a própria vida. Então, quando eu leio Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e versículo 11, diz que existe uma solução. E essa solução é que os filhos de Deus venceram Satanás. Como venceram Satanás? Através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Como que nós vamos alcançar vitória? Através do sangue do Cordeiro, do sacrifício que ele fez e da palavra do seu testemunho, daquilo que ele falou, e da palavra do meu testemunho, daquilo que eu vou falar. Percebe? Qual é a vitória? A palavra do meu testemunho, então, ou seja, é firmeza. Como nós vencemos? O sangue do Cordeiro e através da palavra do nosso testemunho. Último texto de hoje. Apocalipse também capítulo 3. Versículo 10, quando ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, quando eu olho para essa escritura, quando eu olho para esse texto, existe uma garantia para a igreja, que essa igreja não vai ser contaminada e essa igreja não vai ser enganada. Essa igreja vai estar com os olhos muito atentos, porque da mesma maneira que essa nova ordem mundial trabalha lá para ter tudo isso, essa nova ordem mundial também trabalha dentro da estrutura da alma humana para satisfazer os cristãos, para satisfazer o desejo humano. Por isso que, de repente, dentro da igreja nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós temos, com a palavra de vitória, com a palavra de conquista, com a palavra de prosperidade financeira, porque a prosperidade, para mim, ela tem várias facetas.
paz, tranquilidade, harmonia, longanimidade, domínio próprio. Só que para muitos prosperidade está relacionada apenas à situação financeira, apenas ao dinheiro. E muitos vão buscando apenas isso. Não há investimento. Muitos dentro da igreja, como eu falei ontem, daquela nação, na verdade aquela nação se chama Indonésia, você pode pesquisar lá, é o maior país muçulmano hoje. Por quê? Porque a primeira igreja estava preocupada com o dinheiro. Quando veio a perseguição de 85% que eram cristãos, aquilo caiu para 15%. E depois, quando começou uma grande perseguição, e até hoje existe uma perseguição, a igreja hoje registra menos de 5% lá naquela nação. Porque a decisão baseada na alma estava relacionada a dinheiro, ao bem-estar. E esta igreja que nós estamos vendo aqui, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu guardarei vocês da hora da grande provação. Está falando então do arrebatamento, que é o tema para a nossa palavra de amanhã. Mas me mostra um caminho. A igreja precisa conhecer a palavra. O sistema que nós estamos hoje, a estrutura que está sendo montada hoje é para que os cristãos não leiam a palavra. A estrutura que está sendo montada hoje é para os cristãos serem cristãos domingueiros. Pessoas que estão só pensando no culto de domingo, e o culto de domingo precisa preparar ela para a semana inteira. Porque a hora que ela sair daquela estrutura igreja, ela já não precisa ser mais igreja. O importante é ela receber uma palavra, uma vitamina, porque ela só vai vir no outro domingo se não tiver uma festinha de aniversário. Mas se ela vai preparar somente para o domingo. Os cultos semanais hoje muito poucos disputados. Os cultos semanais então deixaram de lado, por quê? Porque eu já domino o cristianismo, eu sei das coisas, eu já sou um cristão, eu escolhi. Os cultos de estudo bíblico, então menos gente ainda, porque isso não importa, o que importa é uma revelação poderosa para a minha vida. Os cultos de oração, então esquece, deixa para lá. Perdeu-se o tato. Perdeu-se. Só que o texto está dizendo aqui que o Senhor vai guardar aqueles que perseveraram. Paulo escreve aos Romanos e diz que sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Mas o fato é que a estrutura que nós enfrentamos hoje é uma estrutura que quer te afastar da palavra. Não quer que você conheça a palavra, não quer que você estude a palavra. Foi por isso que quando veio essa pandemia e está no controle de Deus, Ele proporcionou para nós momentos para estudarmos a palavra. E quantas pessoas corretas, quantos homens de Deus estão compartilhando a palavra genuína, a palavra verdadeira, já aquela palavra sempre de pouca fé e de cura, nesse momento não serve porque nós estamos enfrentando uma pandemia e está todo mundo dentro de casa. E essa pandemia e esse vírus pega grandes e pequenos, ricos e pobres, não tem escolha nenhuma. Tenha fé ou não tenha fé, todo mundo está na mesma mercê. Você percebe a estrutura da nova ordem mundial? A frieza espiritual sendo colocada dentro dos cristãos. Inimizade entre pessoas dentro da igreja. Pessoas com ideologia diferente gastam mais tempo na internet debatendo quem está certo. Se é o governo A ou se é o governo B. Pessoas fazem inimizade entre um e outro pela estrutura e tal e gastam tempos ali. Mas a defesa do evangelho e a defesa de Jesus você não vê brigar na mesma intensidade. Você vê pessoas defendendo o político A ou político B, mas vocês não veem defendendo Jesus com a mesma intensidade. Agora, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da grande provação que há de vir. E eu vou contar um segredo para você. A igreja será arrebatada, mas nem todos que estão dentro da igreja serão arrebatados. Sabe por quê? Porque alguns que estão lá são joios, que estão lá somente porque são simpatizantes. Outros porque o coração derreteu, perderam a sua fé, abandonaram o primeiro amor. Mas ele fala assim, ó, guarda o que tem, para ninguém tome a sua coroa. Então se está falando isso é porque a coroa de alguns que eram cristãos vão ser tomadas. Se está falando
venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, então pode ser que a coroa, ou então pode ser, então a coroa ela pode ser tomada, então pode ser que a sua coroa pode ser retirada de você e o que vai sobrar para nós depois? Choro, lamento e infelizmente no ranger de dentes. Isso é igreja. Por isso que muitos estão fora da igreja e acham que pode ser igreja. Imagina. Se dentro da igreja a coisa está complicada, imagina fora da igreja. Imagina para aqueles que acham que são os autossuficientes, que são os dominadores de tudo. É o sentimento do orgulho luciferiano. Aliás, ouvi dizer, estou pesquisando, não sei se é verdade, que um dos ingredientes que vão ser colocados dentro da vacina que está sendo preparada de um determinado lugar aí, existe um ingrediente dessa vacina que se chama luciferiano. Um dos ingredientes, um dos componentes, luciferiana. Uau! A nova ordem mundial já está sendo estruturada perto de nós. Eu espero que essa aula tenha te esclarecido e tenha sido de grande valia, para que a estrutura não te pegue de surpresa e para que o Evangelho seja levado muito a sério para nós. Confesso a vocês que essa pandemia, no começo, para mim, foi marcada por muitos desafios. Mas depois, à medida em que fomos estudando, vendo outras lives, arrumando tempo para ver outros pastores, pessoas que a gente tem como mentores, aprendendo em cada reunião de Zoom, muita coisa foi mudando dentro do meu interior. E eu vi que era um tempo necessário para nós dobrarmos nossos joelhos, buscarmos ao Senhor e arrumarmos tempo. Preferi fazer a escolha de não estar atendendo no consultório mesmo quando foi flexibilizado. Porque são escolhas que vão marcar a nossa vida daqui para frente. Eu quero poder separar um tempo para me estudar um pouco mais. E eu quero sair dessa pandemia muito mais fortalecido biblicamente, dentro de estudo e dentro de um relacionamento também com Deus. Porque são escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida. Eu quero só encerrar dizendo que Satanás luta para você não conhecer a palavra, porque não conhecendo a palavra, nós vamos ser presas fáceis. A igreja brasileira hoje conhece muito pouco da palavra. Pessoas que conhecem pouca coisa já se tornam para nós ídolos, ícones. Quando que, na verdade, tudo isso está à disposição de todos os crentes. Ou está à disposição e deve estar à disposição. Muitos de nós oramos pouco, por isso que o discernimento também é pouco. Gastamos tempo demais brigando por política, um com o outro. As pessoas vão tomar a ceia na igreja e estão em desafeto, porque um tem uma ideologia, outros têm outra. A estrutura educacional no Brasil está no domínio das esquerdas desde cima até embaixo. É isso que dominou as faculdades e formou a mentalidade dos jovens que estão indo para as faculdades já há tempo. E é algo que vai demorar e demandar tempo para ser destruído. Nós estamos numa estrutura que foi montada, muito bem arquitetada, pela ação e pela estrutura do anticristo. Por isso que o Brasil precisa da igreja, dessa igreja que vai sair da pandemia, extremamente fortalecida e preparada para enfrentar o sistema que vem depois. Mais uma vez eu tenho por parâmetro a Coreia do Sul. Os cultos mais disputados na Coreia do Sul são os cultos de oração e os cultos de estudo bíblico. Todo bom cristão lá conhece muito bem e conhece bem demais da Bíblia. E eles querem aplicar a palavra de Deus na vida deles. Ainda há tempo para nós. Essa pandemia é um tempo do Senhor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Meus irmãos, o culto de oração, ele é mais importante que o culto de domingo. O culto de estudo bíblico é um culto mais importante do que o culto de domingo.
porque é isso que vai mudar o mundo espiritual através da oração. E é isso que vai mudar o meu cognitivo, para fortalecer o meu espírito e subjugar a minha alma. E as decisões que eu tomar, aí sim serei tomado de alma, então serei tomado pelo espírito. E é por isso que aqueles 21, os homens do Egito, quando falaram assim, negue Jesus, eles não tiveram o pensamento do jeitinho brasileiro que era, nega Jesus aí, depois você faz uma oração, pede perdão e ele perdoa. Não. Para eles é seriedade com o evangelho. Não vamos negar. E quando colocaram a faca no pescoço deles para cortar, o líder disse, vocês têm uma última oportunidade neste momento para vocês negarem. E eles então vão cantar uma canção ao Cordeiro. Um puxa e todos começam a cantar uma canção ao Cordeiro. E a organização permitiu que eles cantassem, para que ficasse gravado para testemunho de outros, e depois eles foram mortos. O sangue deles encheu o mar da Síria, mas eles mantiveram firme no seu testemunho. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho e por causa do sangue do Cordeiro. Eu quero orar com você aqui nesta manhã. E eu quero, junto com você, me unir para que a igreja brasileira seja uma igreja fortalecida. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, outras pessoas precisam. Vamos despertar esse grande gigante que dorme, esse mesmo gigante que sai às ruas para defender o que crê, para não querer mais a corrupção, para tentar destruir a estrutura que está aí. Vamos juntos vencer essa estrutura de acomodação também que permeia a nossa vida. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta manhã, pela vida dos meus irmãos, que mais uma vez perseverando estão aqui, nessa estrutura da qual nós estamos inseridos e fazemos parte, e que estamos sendo observados, acompanhados, filmados. Então, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e nos dá discernimento para vencermos o dia mal e saber que nós já vencemos, Senhor. Nós já vencemos o adversário pelo teu poder, pelo teu sangue e pela palavra do teu testemunho. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a sua igreja, abençoa o teu povo, e que essa igreja pós-pandemia seja um referencial e seja marcada para a educação dos novos cristãos que virão pela frente, para que não sejamos levados apenas pelas emoções, mas sejamos guiados pela tua palavra. Muito obrigado. É a nossa oração e é o nosso pedido, no maravilhoso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Amém. Tem uma tecnologia de uma determinada nação que quer plantar um modelo de celular aqui. E as informações que a gente tem é que no chip, no celular dessa empresa, vai haver um chip que vai armazenar todas as tuas informações e vai mandar para um único governo para nos acompanhar. É o sistema do qual nós estamos. É para ter medo? Não. Porque nós precisamos olhar firmemente para Jesus, defender a nossa fé, conhecer a palavra e saber que em breve tudo isso vai passar, mas enquanto não passar, eu preciso defender, lutar realmente como brasileiro que sou, mas eu preciso defender o meu reino, e o meu reino não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo. Lutamos pela nação da qual nós estamos, até o final, mas a minha maior defesa e a minha maior paixão foi por aquele que morreu por mim, está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, o qual intercede por mim, intercede por você. Vai ser a nossa oração e a intercessão que nós fazemos, que vai destronar Satanás hoje, de ficar nos acusando de dia e de noite, como diz Apocalipse capítulo 12. Vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos estabelecer a igreja, fortalecendo ela a cada dia. Deus abençoe a sua vida.
um ótimo dia de reflexão, um ótimo dia de meditação. E vamos fortalecer o coração daqueles que estão fracos na fé, desanimados. E vamos buscar o perdido, porque isso me traz mais paixão para ir buscar os perdidos, para que eles não pereçam também. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 666, o chip, a marca da besta, pós-modernidade ou pós-novo mundo. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Beijo no teu coração. Que Deus te fortaleça muito depois desse tempo